Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Prazer estar com os irmãos mais uma vez nesta noite, e mais uma oportunidade que temos de juntos adorarmos ao nome do Senhor. Deus seja louvado por esta igreja, pelo seu 56º aniversário. Que Deus continue sustentando esta igreja, cada membro desta igreja, bem como também o pastor desta igreja, pastor Eliezer Germano. Muito obrigado, pastor Eliezer, pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar nesta igreja para poder cooperar através da pregação da palavra. Prazer rever os amigos que aqui estão. Muito obrigado, presbítero Cláudio, Rodrigo, prazer em rever. Passamos sábado passado junto, está marcado aquele sábado, não vai sair da minha memória, coisa boa. Deus abençoe, meu querido irmãos. Cadê Gisele, está aí? Deus abençoe, Gisele, dê um abraço lá no seu pai por mim. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui. Uma alegria muito grande nesta noite poder estar aqui com as minhas duas amigas, Ariela e missionária Andréia. Ariela é uma amiga de algum tempo. Conheci a Ariela lá no encontro de vasos, através do pastor Eliseu, cantando com a Gabriela. Desde lá fizemos amizade, estudamos na faculdade junto. Através da Ariela conheci a Andréia, é uma mulher de Deus, dirige oração lá na DEVEC do Recreio, uma mulher que serve ao Senhor, e vira e mexe estamos aí juntos. E a Ariela está gravando um CD, ou melhor dizendo, gravou um CD, e precisa, irmãos, de ajuda, precisa de pessoas que possam indicá-la para estar cantando, louvando ao nome do Senhor. E eu assentei no meu coração ajudar a Ariela, levando ela em alguns lugares, lá na minha igreja. Ela vai ter a oportunidade de estar lá. É uma amiga que Deus vai certamente levantar neste tempo, nesta geração, para poder estar louvando ao Senhor. Se o Senhor quiser levá-la lá, pastor Walter, fique à vontade, tá bom? Rodrigo, quiser levar lá no pastor Adilson, fiquem à vontade. Quantos querem ouvir a voz de Deus pela palavra, diga amém. Então você que trouxe a Bíblia, Êxodo, capítulo de número 2, livro do Êxodo, capítulo de número 2. Pastor Walter, eu não sabia que o senhor pertencia a esse ministério. Deus lhe abençoe. Eu fui lá na igreja do pastor Walter na vigília, e foi uma bênção aquela vigília. Deus abençoe o senhor. Êxodo, capítulo de número 2. Um texto que Deus tem posto no meu coração para esta noite, tendo em vista a temática desta festividade, superando os desafios para viver o melhor de Deus. E nós vamos aprender algumas lições da Bíblia para superarmos alguns desafios, para vivermos aquilo que Deus quer que vivamos. Êxodo, capítulo de número 2, você que encontrou, diga achei. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso de número 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos hebreus é este? Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma das amas das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado.
Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Tome o seu assento, por favor. O texto bíblico que nós acabamos de ler nessa oportunidade é um texto que fala acerca do nascimento de Moisés. Mas não apenas fala sobre o nascimento de Moisés, como também fala a maneira pela qual Moisés sobrevive dentro do contexto em que ele nasce. Porque Moisés já nasceu tendo um grande desafio: sobreviver no tempo em que ele nasce. Pois no tempo em que Moisés nasce, era um tempo de sentenças desfavoráveis que estavam norteando aquele período. Quando Moisés nasce, é um período em que os hebreus estão dentro da nação egípcia, vivendo um período, literalmente, de sentenças desfavoráveis. Um período de contrariedade, um período de perseguição, um período de total luta, de total batalha, que eles precisavam vencê-la. A Bíblia diz que estes hebreus chegaram até o Egito através da descendência de José, tendo em vista que José achou graça diante de um determinado faraó, e este determinado faraó oportuna a José a ser o segundo dentro do governo egípcio. E pelo fato de José gozar deste privilégio, ele vai levar toda a sua família, toda a sua casa, parte da sua descendência, a maioria da sua descendência naquela época, para viver dentro do território ou dos termos egípcios. A Bíblia diz que o número de descendentes de José que adentraram a terra egípcia era de aproximadamente 70 a 75 almas. Este número de pessoas se multiplicam, tomam vulto, se avolumam, crescem, de tal maneira que o outro faraó, que não conhecia José, ele teme este crescimento que os hebreus estavam tendo, e uma vez os hebreus crescendo, na visão deste faraó, eles unidos a outras nações, eles poderiam então criar uma suposta guerra contra a nação egípcia e subjugá-la. Para que isso não acontecesse, ele então tem na sua mente, no seu coração, um plano maligno, um plano maléfico, que é impedir o crescimento daquele povo que estava crescendo. Certamente Faraó não tinha um conhecimento que o crescimento deste povo não era um crescimento gerado por vontade humana, não era um crescimento gerado simplesmente por ação humana, ou pelo fato dos hebreus estarem fazendo aquilo que é correto diante do Deus que eles serviam. Certamente os hebreus estavam crescendo, porque o maior interessado em fazê-los crescer era o próprio Deus que os fez adentrar a terra do Egito. Nós precisamos entender isto, que muito mais do que o nosso interesse de fazer a igreja crescer, o maior interessado em fazer a igreja crescer não sou eu e nem é você. Ainda que nós empreendamos todo tipo de esforço para que isto aconteça, por mais que o seu coração tenha boa intenção de ver a igreja crescer, de ver o departamento crescer, de ver o teu ministério crescer, de ver a sua chamada crescer, de ver o nome do Senhor sendo glorificado, eu e você precisamos entender que o maior interessado para este crescimento se chama o Senhor nosso Deus. E se Deus é o maior interessado para que haja esse crescimento, acredite que Ele está totalmente comprometido para que este crescimento continue sendo um crescimento contínuo. Faraó acha que o seu pensamento maligno, que a sua intenção maléfica vai impedir que este crescimento continue acontecendo, porque ele pensa que este crescimento é um crescimento possivelmente gerado pelos homens, mas o crescimento da igreja nunca foi algo de produto humano,
Paulo deixou isso bem claro quando a igreja de Corinto pensava que a razão do crescimento dela era Paulo ou era Apolo. Eles pensaram, quem é que é a razão deste crescimento? E Paulo vai dirimir a dúvida dos cristãos de Corinto. Paulo diz, olha, eu plantei e Apolo regou, aqui homem nenhum dá o crescimento, quem dá crescimento é Deus. Então, por gentileza, quem faz a obra de Deus não é você, quem faz a obra de Deus crescer não sou eu, nós somos apenas cooperadores deste crescimento. Mas quem fez a igreja crescer e chegar no seu 56º ano foi a mão do Todo-Poderoso estendida, e por isso a igreja chegou até aqui, glorificando ao nome de Jesus. Será que você pode exaltar aquele que fez a igreja crescer e chegar aonde ela chegou? Só que todo desajuizado, todo aquele que não tem temor e todo aquele que não fica satisfeito com o crescimento de quem Deus quer fazer crescer, se coloca na posição de querer impedir que este crescimento seja continuado. Assim foi a mentalidade de Faraó, e por esta razão ele chama os seus capatazes, os seus subalternos, e os orienta a afligir ao povo hebreu, a fim de que eles não continuassem a ter o crescimento que estavam tendo. E a Bíblia diz que quanto mais este povo era afligido, mais eles cresciam. Quanto mais eles eram subjugados, mais eles avançavam. Quanto mais eles apanhavam, mais eles aumentavam. É óbvio que a Bíblia está deixando uma mensagem clara e também profética para nós, que a igreja sempre vai crescer muito mais à medida em que tentarem perseguir ela. Há 2000 anos que a igreja está sendo perseguida, e há 2000 anos que a igreja cresce. Há 2000 anos que estão tentando parar a marcha da igreja, mas há 2000 anos que a igreja não para de crescer. Tem muita gente que se coloca na direção e diz, eu vou impedir de marchar, eu vou impedir de avançar, eu vou impedir de alguém pregar, de alguém cantar, eu vou impedir das portas dessa igreja estarem abertas ou permanecerem abertas. Mas acredite que a medida que usam para te afligir é a mesma medida que Deus usará para lhe dar crescimento. Esta aflição, ela não vai parar a marcha da igreja, ela vai fazer a igreja crescer muito mais numa velocidade de tempo desconhecida. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar à igreja evangélica brasileira. Estão tentando calar a boca da igreja, estão tentando parar a marcha da igreja, mas fiquem certos que aquele que está sentado no trono está comprometido com a igreja e dizendo, quanto mais persegue, mais ela cresce. Quanto mais difamam, mais ela cresce. Quanto mais dizem que ela é homofóbica, mais a igreja cresce para a glória do Deus Todo-Poderoso. Quem pode exaltar a Ele nesta noite? O primeiro plano de Faraó, Cláudio, não dá certo. A primeira sentença desfavorável de Faraó não logra êxito, porque o efeito se torna um efeito contrário. Então ele parte para a sua